Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu deixei para falar nesse assunto, né, no dia de proteção ao meio ambiente aí. Só não sei se eu consigo publicar no mesmo dia, né? Tô com dificuldades aqui. Mas, você sabe o ministro, né, do meio ambiente, Ricardo Salles? Pois é, ele é uma indicação do PSDB aqui de São Paulo, ou seja, o Alckmin e o Dória indicaram esse cara. Esse Ricardo Salles, eu já destaquei para vocês aqui, né, que ele é condenado. É o primeiro ministro condenado no Bolsonaro, porque ele já pegou o cara condenado. Ele é condenado por corrupção. Ele favoreceu algumas mineradoras, né, para facilitar o processo delas de destruir o meio ambiente. Isso quando ele era secretário de meio ambiente aqui em São Paulo. E aí colocaram o cara como ministro do meio ambiente. Né? Fez um bom serviço aqui em São Paulo, inclusive foi condenado. Então agora você ganhou por mérito próprio, né, o cargo de ministro aí. Mereceu. Eu acho que ele também tem currículo falso. Acho que ele colocou alguma coisa a ver com currículo falso. Tá na moda, entre essa galerinha superior da direita aí que tá no poder hoje, colocar currículo falso aí pra se engrandecer, pra colocar status, né? Pra deixar de ser questionado, né? Pra ninguém duvidar da sua capacidade. Ele também tá envolvido com isso. Pois é, esse Ricardo Salles, ele cumpre bem o seu papel no governo Bolsonaro. Ricardo Salles faz parte, né, em metade da sua função, da Esquadrilha da Fumaça, que é chamar a atenção da sociedade, né, sempre que o governo estiver em foco, e aí você cria alguma polêmica aí pra galera parar de olhar pro governo, parar de falar de Queiroz, parar de falar dos apartamentos do filho do Bolsonaro, ou de alguma merda que ele fez em declaração aí, né, então você sempre chama atenção com alguma desgraça aí, né, do seu lado. Então o ministro do Meio Ambiente faz isso. A outra é a Damares, o outro é o Ernesto Araújo, né, tem os ministros certos para fazerem isso. E o Ricardo Salles tem outra missão importante no governo Bolsonaro: destruir o meio ambiente, né, que é seguir a agenda da nova ordem mundial. Tá? Isso aí está bem claro para todo mundo, já com as diretrizes que o meio ambiente entrou lá. Primeiro que o Bolsonaro queria destruir, né, o Ministério do Meio Ambiente, porque não servia para nada com o seu projeto de governo, e queria colocar o meio ambiente submisso ao Ministério da Agricultura, ou seja, a bancada ruralista, que vive de destruir o meio ambiente. Então, você já viu a ideia do Bolsonaro desde o início. Mas gerou repercussão negativa, e como ele pipoca em tudo que ele fala, volta atrás, aí ele deixou o Ministério do Meio Ambiente. Entregou para um corrupto condenado, né, que já foi condenado por destruir o meio ambiente, e faz aí sua parte do trampo aí. Segue essa agenda aqui, destruir as coisas aí. Então, ele agora apresentou esses dias uma proposta de alteração da estrutura de gestão do meio ambiente. A ideia dele é meter a mão no tal do Fundo Amazônia. Tinha uma grana preta entrando para o Brasil aí, né, para trabalhar com o seu meio ambiente, e vinha desse Fundo Amazônia. E aí ele quer mexer em tudo sobre isso, as leis, as regras, né, e na verdade o governo quer administrar essa grana aí. Logicamente que ele não vai administrar como deveria, ou como vinha sendo administrado, né, em nome do meio ambiente. Ele vai usar isso para outras coisas e vai continuar o seu processo de destruir o meio ambiente. Então ele queria deixar de patrocinar projetos ambientais. Olha só a ideia do cara com o Fundo Amazônia. Hein? Não vai mais patrocinar projeto ambiental, como faz hoje o Fundo Amazônia, e a gente vai desviar essa grana para pagar a indenização, né, de bandidos que desmataram a área pública. É um prêmio para os caras. O governo já tem um setor que vive disso. O cara chega, o agricultor lá, da bancada ruralista, né, ele vai lá numa área de mata, desmata tudo, cerca, né, e fala que é dele. Aí quando a galera percebe que não é dele, que ele estava tentando grilar, e quando ele não consegue grilar aquela terra, o que ele faz? Ele vai lá no Estado e pede uma indenização pelas benfeitorias, por ter desmatado tudo e utilizado a terra. Então ele ainda ganha uma indenização do Estado para sair daquela terra. Isso quando sai. Né? Se ele finge que sai, recebe a grana, depois volta. Então ele recebe a indenização para não destruir o meio ambiente. É tipo uma mesada. Olha, eu sei que você está louco para destruir a floresta. Vou te pagar uma parte aqui, pelo que você já destruiu. Não destrói mais não, porque senão eu vou ter que te pagar mais. E aí o governo estava gastando dinheiro público com isso, e agora o Ricardo Salles, né, porra, pensando no governo brasileiro, pensando na grana pública, ele quer pegar o Fundo Amazônia, que não é exatamente uma grana pública, né, é uma grana privada que vem para o setor público, ele quer pegar essa grana para pagar a indenização dos canalhas, dos bandidos. Ao invés de prender e punir os caras e tomar as coisas deles como multa, não, a gente paga para os caras desmatar. E aí você está incentivando o desmatamento.
Né? Vai facilitar até o pagamento de indenização, vem grana de fora para isso agora. Esse Fundo Amazônia, galera, é uma grana que países estrangeiros, né, bem estabilizados financeiramente, né, como por exemplo, acho que maior destaque estão Alemanha e Noruega, eles pagam ao governo brasileiro, né, para arcar com o custo de proteção ao seu meio ambiente. A Alemanha e a Noruega pagam para o Brasil cuidar do seu próprio meio ambiente. Né? O Brasil, em si, ele já gasta muito com proteção ao meio ambiente, né, com monitoramento, com fiscalização, né, e não dá conta, não funciona. Então o que é que acontece? Né, esses países de fora veem a necessidade do Brasil e injetam uma grana aqui no Brasil para colaborar, né, com as dificuldades do Brasil nessa área. Porque se deixar pelo Brasil mesmo, vai acabar tudo aqui. Vamos destruir tudo, fazer só fazenda para deputado, né, e senador, e governador, e líder de igreja evangélica. Né? Bom, deixa isso para lá. A ideia é essa. Então, o Fundo Amazônia vem, né, com esse objetivo. A ideia do Fundo Amazônia, ele vem com projetos, né, que consistem, por exemplo, na conscientização da preservação do meio ambiente, né, na utilização, exploração, né, digamos, sustentável do meio ambiente. Né? Então, a ideia desse Fundo Amazônia, né, é criar esses projetos, financiar esses projetos, né, como uma forma de proteger o meio ambiente. Exploração sustentável, conscientização das pessoas aí para que elas não desmatem, né, e saibam, né, da necessidade de se proteger o meio ambiente. Né? Então é interessante esses projetos, eles são bancados por esse fundo. Né? Inclusive algumas empresas brasileiras colaboram, porque tem algum benefício de volta. Então tá tudo bem, o Brasil não tem dinheiro para investir, deixa que outra galera investe, ela tem. Tem interesse de quem já destruiu sua própria floresta em preservar a floresta dos outros, lógico. Né? Não tem mais como eles reaverem a deles. Vamos preservar quem tem ainda. Né? De olho na questão do equilíbrio ambiental mundial. Né? Então os caras não estão preservando a floresta do Brasil. Eles estão preservando o ecossistema do qual eles fazem parte. Porque sabem que se destruir todas as florestas, que muitas delas estão aqui no Brasil, se a gente destruir tudo isso daqui, o mundo inteiro vai pagar, inclusive a Alemanha e a Noruega. Entendeu o interesse dos caras? Né? E aí o que o governo mito faz? Né? Ele já tinha dado a letra no início da sua gestão, o Bolsonaro, Ernesto Araújo, a galera do meio ambiente, da agricultura, já tinha dado a letra. A ideia deles é a gente vai combater essas ONGs de proteção ambiental. Eles não gostam de ONG, né? Que são organizações não governamentais, ou seja, não estão sob o controle deles, né? Eles não podem fazer o que quiser, né, com a grana dessas ONGs. Então não serve para eles. Não dá para mim cuidar da grana, então não serve. Não tem interesse. Não posso administrar o que vocês estão fazendo. Muitas vezes os interesses das ONGs conflitam com a agenda de governo. Por exemplo, a agenda da nova ordem mundial, né, de destruir o meio ambiente. E tem ONG querendo preservar. Não bate, né, cara? Então vamos combater essas ONGs. Aí ele vem com a bandeira da seguinte forma, né, para conquistar a opinião pública, para não gerar repercussão negativa. Essas ONGs estrangeiras aí, o Brasil tem que preservar sua soberania, né, o seu nacionalismo, o patriotismo. ONG estrangeira no Brasil não pode. E aí quer combater as ONGs, desmoralizando, descredibilizando, tirando a legitimidade delas desse jeito. Então já tinha começado com esse projeto lá atrás. E agora eles vão combater essa ONG, né, essas ONGs patrocinadas pelo Fundo Amazônia. Mas é engraçado que essas ONGs estão aqui para preservar o meio ambiente. As ONGs de verdade, que vêm aqui para explorar de maneira nociva, que são aquelas patrocinadas por Estados Unidos, China e outros países aí nos bastidores, essas aí eles não têm interesse em mexer. Mesmo porque não tem comando para fazer isso. Não tem pica para chegar lá e fazer isso. Quero ver ir lá tirar os americanos e os mercenários que estão dentro da floresta amazônica lá. Quero ver tirar lá os chineses, que estão lá com algumas partes lá compradas, legalizando, né, terras florestais lá e saqueando tudo. Eu quero ver o governo fazer isso, já que o governo faz parte do esquema. Não vai fazer. Mas ONG, que eles não estão de acordo, né, com as diretrizes e a ideologia deles, tem que combater patriotismo, nacionalismo. Né? É engraçado que lá atrás também eles já tinham avisado para você como que ia ser. A ideia deles é o seguinte... Né, o discursinho, né, deles para destruir o meio ambiente, né, usa o seguinte argumento: olha, esses países de fora que já destruíram o seu meio ambiente não tem que ficar ensinando para a gente a cuidar do nosso, não, a preservar o que a gente tem. Deixa a gente destruir o nosso em paz.
É mais ou menos isso o argumento dos caras. Eles estão dizendo que eles destruíram deles, não tem que ficar dando pitaco, né? Ficar falando sobre como a gente cuida do nosso. Então o que ele quer dizer com isso é que deixe a gente destruir o nosso também em paz. Vocês já fizeram isso com os seus, por que está falando do meu? Deixa eu saquear o meu, destruir, acabar com tudo aqui em paz. O problema é que quando acabar isso aqui, acabou tudo. Realmente, eles já destruíram deles. Na Europa, nos Estados Unidos. Mas quando acabar aqui no Brasil, acabou tudo. Na América Latina e tal, já era. Acabar aqui, acabou no mundo inteiro. Para eles e pra gente. Mas o babaca que está no poder no momento agora, quer mais a grana dele. Quer as malas dele, quer montar as fazendas dele, quer comprar o apartamento dele, bancar a família dele pelo resto da vida, comprar o bunker dele para quando tudo estiver destruído. Porque ele sabe da agenda, ele está trabalhando por ela. Entendeu o esquema malicioso desses caras? Então eles já estavam tudo armado, cara, para fazer isso. E agora eles querem pegar o dinheiro do Fundo da Amazônia e patrocinar bandido que desmata, ao invés de patrocinar os projetos que eram de benefício para o meio ambiente e, consequentemente, de benefício para toda a sociedade. Ou melhor dizendo, para toda a humanidade. Então, por esse tipo de atitude, você já se ligou qual é a ideia do governo Bolsonaro para o meio ambiente, Destruição total. De acordo exatamente com a agenda da nova ordem mundial. Vamos saquear, destruir, que se dane o resto. Depois a gente vê. Não vou estar aqui mesmo? Vou estar resguardado aí para minha grana? Se dane o povo, que se dane o mundo. É a agenda da nova ordem, cara. Depois a gente conversa mais sobre a agenda da nova ordem e o governo Bolsonaro. Mas essa de pegar o Fundo Amazônia e usar para bancar bandido que desmatou, essa daí é sensacional, cara. Esse é o projeto do ministro corrupto, condenado do meio ambiente. Valeu.